E nós vamos falar esta tarde sobre um tema muito interessante, algo que eu próprio nunca falei dentro desta perspectiva, e nesta tarde eu quero compartilhar com os irmãos um pouco a respeito da lei versus graça. Diga lá comigo, lei versus graça, obras versus fé. Nós precisamos de entender a diferença que existe entre a lei e a graça, entre as obras e a fé. E para que nós possamos verdadeiramente entender isso, pela palavra de Deus, nós necessitamos entender as epístolas paulinas, ou seja, as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. Nós precisamos de entender isso, pois esse foi um mistério guardado por Deus e foi revelado a Paulo. E nós precisamos então de estudar as epístolas do apóstolo Paulo para nós entendermos bem verdadeiramente a diferença e para nós podermos compreender o que é graça, o que é fé, o que é lei, o que é obras. Então nós vamos estudar um pouco nesta tarde. Eu vou ler alguns versículos e vou desafiar os irmãos a abrir a vossa Bíblia no Evangelho de Romanos, desculpem, na Epístola de Romanos. Sabe que o apóstolo Paulo ele ensinou o Evangelho da Graça, é importante, por isso eu me enganei. Epístola de Romanos, capítulo 16. Eu espero que os irmãos tomem notas hoje, não esqueçam aquele velho provérbio que diz que uma pequenina caneta vale mais que uma grande memória. Provérbios, Romanos, capítulo 16. E diz assim a palavra de Deus a iniciar no versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho, veja as expressões do apóstolo Paulo, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, e foi dado a conhecer pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, diga comigo, a todas as nações, pela obediência da fé. Mais uma vez, a todas as nações, pela obediência da fé. Muitas vezes as pessoas pensam, quando nós falamos de graça, nós renunciamos à obediência. Mas não, quando se fala de graça, nós temos que entender que a graça nos leva à obediência da fé. É uma maneira de obedecer diferente. Não é aquela obediência que é devida à lei, não é a obediência que é devida aos mandamentos, mas é a obediência que é devida à fé. E na graça de Deus, nós devemos obediência à fé. Diga lá comigo, obediência à fé. Dizem, todas as nações conhecerão este Evangelho, o Evangelho da graça, este mistério que estava em oculto, agora foi revelado em todas as nações, para quê? Para a obediência da fé. Diga mais uma vez, obediência da fé. Amém. Vamos ver, por favor, em Romanos, capítulo 1. E diz assim no versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, diga comigo, para a obediência da fé entre todos os gentios. Amém. Mais uma vez, para a obediência da fé entre todos os gentios. Amém. Eu sei que nós estamos no último dia de jejum e deve haver muita fraqueza por aí, mas acho que os irmãos podem falar um bocadinho mais alto, não podem? Diga lá comigo, para a obediência da fé. Agora está melhor, hein? Entre todos os gentios. Amém. O que é fé? Fé é crer. Diga lá comigo, fé é crer. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ok, fé é crer. Então, nós necessitamos de entender que o plano de Deus para a nossa vida é que nós obedeçamos crendo. E este é o princípio da graça, este é o princípio da fé nas nossas vidas. O que é que significa isto? Significa que a vida cristã que nós vivemos, nós não vivemos pela obediência à lei, mas nós vivemos pela obediência à fé. E quando nós aprendemos a viver a obediência da fé, então nós subimos um patamar.
E nós entendemos que não é trabalho, trabalho, obras, obras, fazer, mas nós entendemos que é crer. Diga lá comigo, crer. O nosso trabalho na vida cristã é crer. Eu vou repetir. O nosso trabalho na vida cristã é crer. A vida cristã não está baseada no trabalho. A vida cristã está baseada no crer. E obrigado por esse amém. Crer é diferente de obras. Diga lá comigo, crer é diferente de obras. Falar é diferente de fazer. É tão diferente como o dia da noite, meus irmãos. Aquele que vive pela fé, não vive pelas obras. Aquele que vive crendo, não vive pela lei. É totalmente diferente. Porque a lei leva às obras. A lei leva-nos ao trabalho. A uma obediência baseada no nosso esforço. É o que a lei faz. A lei leva-nos a uma obediência baseada no nosso esforço. Mas aquilo que nós entendemos é que aquilo que é por fé não é por obras. Diga lá, o que é por fé não é por obras. Nós fomos salvos não por obras, nós fomos salvos pela fé. Obrigado, pelo menos uma pessoa sabe. Hein? Nós fomos salvos pela fé. Romanos capítulo 10. Eu vou ler muitos versículos nesta tarde para que todos nós possamos entender e, crendo Deus, na próxima semana nós iremos falar um pouco sobre o confessar, o falar, porque a fé fala. Diga lá comigo, a fé fala. E nós vamos criar alguns princípios para nós, durante o ano de 2013, podermos falar fé e viver pela fé e obter os resultados que a fé alcançou para nós. Amém? Ouçam bem o que eu digo, que a fé alcançou para nós, não é que a fé alcança para nós, a fé alcançou para nós, porque a fé que nós temos é baseada na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já alcançou tudo para nós. Amém? Então, em Romanos capítulo 10, diz assim no versículo 4. O fim da lei é Cristo. Diga lá comigo, o fim da lei é Cristo. Mais uma vez ainda, o fim da lei é Cristo. Eu já, uma ocasião, falei aqui aos irmãos sobre algumas das lições que nós aprendemos no Monte da Transfiguração. E no Monte da Transfiguração, quando Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, ele estava lá no Monte da Transfiguração e apareceu Moisés e Elias, e quando a voz, no meio daquela nuvem apareceu, a voz disse: este é o meu filho amado. Diga comigo, a ele ouvi. Moisés, que representa a lei, Elias, que representa os profetas, já eram. Quando Deus falou naquela voz no meio da nuvem e falou para Pedro, Tiago e João, Deus disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E agora nós encontramos aqui no Evangelho eu estou com o Evangelho, porque é o Evangelho da Graça. Eu estava a falar Evangelho da Graça, Evangelho da Graça. Aqui na Epístola aos Romanos, nós vemos Paulo a declarar e a escrever: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que é pela lei. E nós vamos ver aqui nestes versículos que há dois tipos de justiça: a justiça da lei e a justiça da fé. A justiça da lei é uma justiça que é baseada nas obras. A justiça da lei é uma justiça que é baseada no trabalho, no cumprir os mandamentos, no guardar os mandamentos, no viver de acordo com os mandamentos. Baseia-se no fazer. E veja o que é que o Paulo diz, e diz assim: Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer, diga lá comigo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mais uma vez, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. E deixe-me aqui fazer uma pergunta: alguém conseguiu cumprir a lei? Jesus. Jesus cumpriu a lei. Então nós podemos, isto é muito importante nós entendermos isto, significa que pela lei ninguém se pode justificar. Isto é muito importante para aquilo que nós vamos falar um bocadinho mais adiante, porque diz que aquele que se justifica, ou melhor, descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá
por elas. Então, ninguém pode ser justificado pela lei, porque ninguém vive plenamente de acordo com essa lei. Depois diz a seguinte: mas a justiça que vem da fé. Então nós vemos a justiça da lei e a justiça da fé. A justiça da lei diz que o homem que faz estas coisas, o homem que segue essa lei, o homem que pratica essas obras, então tem que viver por isso, tem que ser justificado por isso. Mas aquele que vive de acordo com a justiça que vem da fé, então vive de uma maneira diferente. Esta é uma aliança do novo pacto. O justo vive pela fé. Amém. Eu repito, o justo vive pela fé. Viver pela fé, meus irmãos, é viver de acordo com os princípios divinos. É viver de acordo com aquilo que Jesus disse. Crer. Crer. Nós necessitamos crer. O justo vive crendo. O justo não vive fazendo. O justo vive crendo. Eu repito, o justo não vive fazendo. O justo vive crendo. Crer em quê? Naquilo que está feito. Não é naquilo que ele faz, é naquilo que já está feito. Por isso é que nós precisamos de entender que, de facto, aquele que vive pela fé, vive crendo. O apóstolo Paulo diz claramente: criei, por isso falei. Diga lá: criei, por isso falei. O justo crê, o justo fala. O justo crê, o justo fala. Eu repito, o justo crê, o justo fala. No versículo 8 diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Onde é que está a palavra? Está na boca e está no coração. A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, com o coração se crê, com a boca se confessa. O justo vive pela fé. O justo vive crendo. O justo vive falando. Abraão é um dos maiores exemplos, até vou dizer mesmo que é o exemplo que Deus escolheu para nos revelar uma vida de fé. Quando Deus olhou para o homem, Deus escolhe a vida de Abraão. O justo vive pela fé. Abraão viveu pela fé. E por causa de Abraão viver pela fé, escute isto com muita atenção, a descendência de Abraão é abençoada. Foi porque ele viveu pela fé. E porque ele creu, diz que isso lhe foi imputado por justiça. Há pessoas que dizem: pastor Paulo, Abraão devia ser um homem muito santo, um homem perfeito, ele devia ser um homem extraordinário, ele devia cumprir todos os mandamentos, ele devia fazer tudo à risca. Tem novidades para si. Abraão viveu 400 anos antes dos mandamentos. Abraão viveu 400 anos antes de Deus dar a lei. Abraão viveu muito antes de Moisés escrever a lei, antes de todos os mandamentos. Muito antes disso. Abraão viveu crendo. E nós podemos olhar para a vida de Abraão e podemos olhar para a vida dele como sendo um exemplo da graça de Deus na nossa vida. Porque diz que Abraão foi chamado o amigo de Deus. Amém? Eu gostava de ser chamado amigo de Deus. Amigo de Deus é alguém que tem intimidade, tem relacionamento, que está ligado a Ele. Muitas vezes nós dizemos: eu sou filho de Deus. Há pessoas que dizem que são filhos de Deus, mas não têm ligação nenhuma com Deus. Mas o amigo tem ligação, o amigo tem intimidade, o amigo conhece os segredos, o amigo conhece as coisas profundas. E Abraão, ele é chamado o amigo de Deus. Na realidade, se nós levássemos a vida de Abraão de acordo com a lei, nós íamos descobrir que ele falhou. Porque na lei está escrito para não mentir.
E pelo menos nós encontramos duas mentiras de Abraão. Quando ele tinha 75 anos, ele olhou para a sua mulher Sara, e ele disse: nós vamos estar aqui nesta terra, e como tu és uma mulher bonita, como tu és uma mulher formosa, uma mulher atraente, é provável que o faraó olhe para ti, então tu vais dizer que és minha irmã. E ele viveu essa mentira durante um período de tempo. Ele foi abençoado, ele foi enriquecendo. É interessante, o faraó deu-lhe ouro, deu-lhe bens. E no dia em que o faraó queria tomar Sara como mulher, Deus falou com ele: cuidado aí com o que tu vais fazer. Então o faraó ficou bastante aborrecido com Abraão, e ele devolve Sara a Abraão, mas sabe, Abraão não aprendeu. Anos mais tarde, com a idade de 90 anos, agora ele está na terra de Abimeleque, e uma vez mais Abraão olha para Sara, e Abraão diz: Sara, tu continuas a ser uma mulher formosa, uma mulher bonita, uma mulher atraente, uma mulher que chama a atenção dos homens. Se Abimeleque quiser alguma coisa, olha, tu dizes que és minha irmã. O homem era um homem corajoso, tinha medo de morrer. Isto é que era um homem cheio de coragem, hein? E foi um homem deste que Deus escolhe para ser o pai da fé. Que coisa incrível, não é? Sabe? Uma das coisas que eu quero salientar aqui é que não é que Deus aprove a mentira. Deus não aprovou a mentira de Abraão. Mas o plano de Deus e o princípio de Deus, meus irmãos, é que Deus não funciona através do sistema de fazer, mas através do sistema do princípio, melhor dizendo, do princípio de crer. E Abraão cria em Deus. Abraão creu no Senhor seu Deus. Abraão encontrou algo que nós precisamos de encontrar, para que nós possamos viver da mesma maneira como ele viveu e desfrutar da mesma bênção que Abraão desfrutou. Escute isto com muita atenção, porque muitas vezes nós pensamos que é a bênção de Jesus e é a bênção de Deus, mas a bênção de Jesus e a bênção de Deus foi dada a Abraão. E quando Deus dá, deu. Alô? Deus deu a Abraão. Abraão era o amigo dele e Deus o abençoou. E agora diz que em Abraão, escute bem, é em Abraão, todos nós somos abençoados. E muitas vezes nós precisamos de colocar isto em ordem na nossa vida. Porque muitas vezes nós declaramos que eu estou em Cristo, eu estou abençoado. Claro que eu estou em Cristo e eu estou abençoado. Claro que quando Deus me deu Cristo, juntamente com Ele, me deu todas as coisas. Mas nós precisamos de entender o princípio divino. E o princípio divino vem por Abraão. E diz que porque Abraão creu, ele foi abençoado. Nós precisamos aprender com Abraão a crer de forma a nós podermos beneficiar da mesma bênção que ele beneficiou. Deus lhe deu promessas maravilhosas. Vamos ver, por favor, Romanos capítulo 4. E diz assim, a iniciar no versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Segundo a carne, segundo o natural. Abraão é pai segundo o natural. O apóstolo Paulo, ele estava a escrever não só aos gentios, mas também aos judeus, e ele estava a dizer, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, segundo o natural? Veja bem, se de facto Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Se a justificação na vida de Abraão fosse pelas obras, ele teria que se gloriar, sem dúvida. Mas ele não se podia gloriar diante de Deus, porque Deus conhecia bem Abraão e Deus sabia que ele, volta e meia, ele usava assim um determinado esquema chamado mentira. Então Abraão não se podia gloriar diante de Deus baseado nas suas obras. Abraão creu em Deus. O que diz a Escritura? Verso 3. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado para justiça. Amém. Não é pelas obras, não é pelo que ele fez, não é por guardar os mandamentos, é porque ele creu.
Abraão foi chamado justo porque creu. Nós somos chamados justos porque cremos. E o apóstolo Paulo, ele leva-nos a pensar nisto de uma maneira muito profunda, irmãos. Verso 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. O que é que isto significa? Significa que se nós fazemos alguma obra e nós recebemos um galardão, como resultado da obra, daquilo que nós fizemos, nós não recebemos esse galardão segundo a graça. Nós recebemos esse galardão segundo a dívida. Nós trabalhamos para merecer, nós trabalhamos para alcançar, nós fizemos para beneficiar. E aquilo que Paulo está a dizer, se alguém faz qualquer obra, isso não lhe é imputado como graça. Ele recebe o galardão como dívida. É uma dívida. Os irmãos trabalham e a dívida do vosso patrão, no final do mês, pagar o resultado do vosso trabalho. Não é graça. Graça é os irmãos trabalharem e em vez de um salário, o patrão dizer, este mês eu vou te dar 20 salários. E os irmãos dizem, amém, abençoada a graça. Venha de lá a graça. Isso é graça. Agora, se o irmão trabalha e no fim do mês tem o seu salário, isso é como dívida. É o pagamento é o resultado do benefício do seu esforço, do seu trabalho, da sua entrega, da sua dedicação. E Paulo diz, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. E eu posso garantir aos irmãos que Deus não é devedor de ninguém. Deus não tem que pagar a ninguém segundo o seu trabalho, porque Deus não deve nada a ninguém. Deus já nos deu tudo, e já nos deu tudo por graça. Então, se nós fazemos alguma coisa à espera de alcançar algo da parte de Deus, nós estamos a agir mal. Nós estamos a fazer mal, porque nós estamos a fazer para receber de Deus como dívida. E Deus não nos dá nada por dívida. Deus nos deu todas as coisas pela sua graça. É o dom imerecido. Deus deu. Diga comigo, Deus deu. Mais uma vez, Deus deu. Amém. Verso 5. Não obstante, aquele que não trabalha. Uau! O que não trabalha, diga lá ao irmão que está ao seu lado, o que não trabalha. Mais uma vez, que não trabalha. O que é que isto significa? Que não está baseado no princípio de fazer, mas no princípio de crer. Aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. Como eu gosto disto. Uau! Crê em quem? Naquele que justifica o ímpio. Diga lá, naquele que justifica o ímpio. Mais uma vez, naquele que justifica o ímpio. E eu posso garantir uma coisa aos irmãos, se aquele que é santo for justificado pelos seus resultados, isso é lógico, ele é santo. Agora, o ímpio ser justificado pelos seus resultados, isso não é ilógico, isso não é lógico, não, isso é ilógico, porque o resultado do ímpio é obra de imundície. As suas melhores obras, os seus melhores feitos, são trapos imundos, cheiram mal, são fedorentos. São mais fedorentos que o gato fedorento. Sabe? Não tem lógica isso. Mas veja o que a Bíblia diz. Não obstante, aquele que não trabalha, aquele que não se baseia no fazer, mas crê naquele que justifica o ímpio. Diga lá comigo, eu estou qualificado. Amém. Era essa a posição que nós tínhamos, ímpios. Ímpios. Era o que éramos, ímpios. Mas porque cremos nele, nós fomos justificados. Amém. Não está baseado no resultado que fizemos, está baseado no resultado daquilo que outro fez. Nós cremos nele, naquele que justifica o ímpio. Como é que ele justifica o ímpio? A sua fé lhe é imputada como justiça. A sua fé
conta como justiça. A minha fé, a vossa fé, a nossa fé conta como justiça quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos miseráveis, longe de Deus, afastados de Deus, sem esperança alguma de Deus, mas cremos naquele, no único que conseguiu cumprir as obras da lei, no único que conseguiu ser justificado. Ouça isto. Jesus foi o único que foi justificado pela lei. Porque a lei acabou ali. Alô? A lei acabou ali. Ele podia apresentar-se diante do Pai e dizer: eu cumpri toda a lei. Está cumprida. E porque está cumprida, está revogada. Agora há uma nova expectativa para todos eles. Aleluia! E porque nós cremos nele, então porque a nossa crença nele, naquele único que cumpriu toda a lei, aquele que pôde declarar está consumado, aquilo que era requerido por Deus está consumado, está feito, está concluído, não há mais nada a fazer. Porque cremos nele, sendo ímpios, porque cremos nele, e eu vou repetir, porque cremos nele, sendo ímpios, isso foi-nos criado a nós como justiça. Por isso é que nós hoje estamos justificados. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, porque nós estamos justificados hoje, sabe? E nós fomos justificados não porque fizemos. Nós fomos justificados porque cremos. Eu vou repetir, fomos justificados não porque fizemos. Fomos justificados porque cremos. E nós somos levados pela palavra de Deus a viver desta maneira. A viver crendo. E como cristãos, como justos, muitas vezes nós dizemos que nós cremos. Mas contudo a nossa vida ainda está baseada naquilo que fazemos. Eu creio, mas tenho que fazer. Por isso é que há tanta gente cheia de problemas. Se passam um dia sem orar, ficam com complexos de culpa, porque eles pensam que Deus se agrada pelo facto de ele ter orado naquele dia. Deus não se agrada pelo facto de nós orarmos um dia. Deus agrada-se pelo facto de nós crermos nele. Há pessoas que não leem a Bíblia um dia e ficam desesperados. Não li a Bíblia hoje. O que é que se passa hoje? Não saíram de casa, não leram a Bíblia, perderam o autocarro. Pois, eu já sabia. Não li a Bíblia, toma. Ali estava Deus mesmo a acelerar o motorista, que é pumba para os punir. Sabe o que é isso? É dizer que crê, mas continua a viver pelas obras. Eu hoje não tive o meu tempo de comunhão, e porque não tive o meu tempo de comunhão, já recebi um telefonema, desculpem usar a expressão, que chateou a minha vida para o dia inteiro. Isto é mesmo assim, quando eu não faço festas, quando eu não faço. Queremos, mas continuamos a viver baseados no que fazemos. Isso é errado. Isso é crer de forma errada. É interessante, alguns pais olham para os seus filhos e quando é sobretudo na altura dos exames, eles agarram os seus filhos e obrigam os filhos a estudar mais. Agora tens que estudar mais, e agora tens que ler mais, e agora tens que ficar aqui. Mas eu já estudei. Não, porque amanhã vais ter exame. É mais 1 hora de estudo. E depois de 1 hora eu já estudei. Não, que ainda falta isto. E os pais pressionam os filhos para estudar, sobretudo nas vésperas dos exames. E depois, no dia seguinte, quando o filho vai para a escola, eles também confessam. Primeiro trabalho. E depois confesso, o Senhor é contigo. O que é que eu estou a dizer? Que eles não têm que estudar? Não, eu não estou a dizer isso. Agora aquilo que eu estou a dizer é que em vez de confessar depois, nós confessamos antes. Quando nós olhamos para os nossos filhos, eu quero desafiar todos os pais que estão aqui a fazerem isso. Eu posso dizer-vos que dá resultado. Dá muito resultado fazer isso. Confesse que a sabedoria está sobre a vida dos seus filhos. Que eles têm ouvidos para ouvir e que o seu entendimento e a sua sabedoria é superior a qualquer outro. Que eles têm capacidades muito superiores à vida de todos os outros colegas. Assim como Deus capacitou Daniel e os seus amigos 10 vezes mais do que todos os sábios lá na terra da Babilônia, Deus capacita os nossos filhos 10 vezes mais do que todos os outros. Creia nisso.
E os resultados são poderosos. Posso garantir aos irmãos que os resultados são poderosos. Os meus filhos são mais inteligentes que todos os outros. Seu guloso, por que quer isso? Quer para que o reino de Deus seja estabelecido. Creia nisso antes, não é depois, é antes. Sabe porquê? Porque se nós partimos do princípio que quando os nossos filhos vão para as aulas, eles já são mais inteligentes que todos os outros, eles já têm, em matéria de sabedoria e inteligência, eles estão 10 vezes acima de todos os outros. Quando eles ouvem a lição, eles captam. Depois de captar não precisa tanto trabalho. Alô? Não precisam, desculpem usar esta expressão, estar ali 20 horas a amarrar. Não, eles já entenderam. Porque quando eles foram, já foram baseados na bênção de Deus, na graça de Deus, crer em Deus. Eu posso dizer que a minha filha Débora me surpreendeu. A Raquel estudava assim um bocadinho mais nas vésperas, mas a Débora surpreendeu-me quando ela foi fazer os exames e as globais, e eu via toda a gente aflita com as globais, eu via a minha Débora agarrar, estudou ali uma horita, já estudei, seu filho, amanhã tens teste, já estudei, e foi andar de bicicleta. Ora, toma lá, Zé, aprende isto. Sabe o que é isso? Por isso é que eu digo dar resultado. Eu confessava para as minhas filhas que elas eram mais inteligentes que os outros. Eu não quero estar agora a falar delas, mas eu podia falar-vos dos galardões que elas receberam. Uma e outra. Uma e outra. Dos certificados de melhor aluna do ano. Uma e outra. Eu fico feliz com isso. Sabe porquê? Porque não se baseava no trabalho delas. Baseava-se naquilo que o pai queria. Elas nem sabiam disto. Se calhar nem nunca vos disse isso. Mas eu confessava, elas estão por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Elas são mais sábias, mais inteligentes, todos os outros juntos. Todos os outros juntos. E os irmãos sabem, encorajo-vos a fazer isso. Deixe-me fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que o irmão creu? O irmão creu. Não é só fazer uma confissão, é que o irmão creu. Porque há muita gente que confessa, eu estou curado pelas pisaduras de Jesus, eu estou curado, e passa o tempo todo doente, irmão. Então, cale-se. Porque quem crê recebe. Amém. Essa coisa de confessar, mas continua a trabalhar para receber a cura, isso não é nada. Creia que já recebeu. Creia que é seu. Amém, amém e amém. E quando confesso, eu creio que estou curado. Pelas pisaduras de Jesus, eu estou curado. Cá comigo é só saúde e é só saúde. Quando alguma enfermidade tentar alcançar a sua vida, vai ter que desaparecer. Eu não estou a dizer que a enfermidade não vem. Eu não estou a dizer que a doença não tenta alcançar a sua vida. Tenta. Olha que tenta. E os irmãos estão a olhar para alguém que sabe o que é lutar com isso. Em fé, em fé. Mas estão a olhar para alguém que sabe também o que é experimentar a cura. E viver em saúde. Eu quero lá saber o que é aquilo que dizem. Eu não acredito naquilo que os outros dizem. Eu acredito naquilo que Deus diz. E o que Deus diz é, tu estás curado, eu estou curado. Amém? Alguns estão a olhar assim para mim com uma cara. Eu espero que no fim, depois deem um beijinho a agradecer aquilo que ouviram hoje. Eu ia perguntar, quando foi a última vez que os irmãos olharam para os vossos filhos e creram naquilo que os irmãos confessaram? Os meus filhos são discípulos do Senhor. Os meus filhos são chamados bem-aventurados. Os meus filhos têm a paz de Deus nas suas vidas. Os meus filhos têm a proteção de Deus nas suas vidas. Eu vou dizer isto e digo isto, eu quero dizer isto com muito cuidado, que às vezes pode parecer que nós somos melhores. Todos nós temos as nossas virtudes e os nossos defeitos, não é? Mas eu vou dizer, eu nunca orei para que Deus libertasse as minhas filhas das drogas e da má vida. Eu nunca orei por isso. Nunca. Porque eu confiava naquilo que eu dizia a respeito delas. Elas estão protegidas, elas estão por cima, elas estão em alto retiro, elas vivem em descanso, elas são amadas por Deus. Quando confessamos isto, nós não precisamos de orar as outras coisas. Amém. Amém. Bem, eu não vou estar a falar mais agora de coisas minhas, mas eu quero encorajar os irmãos a crer. Creia nisso. Quando o irmão põe as mãos sobre os seus filhos, às vezes a dormir, às vezes eles estão a dormir, porque às vezes eles são assim um bocado ariscos. Quando nós estamos coisas, eles começam ali,
Vamos lá quando eles estão a dormir. Fale para o ouvido dele. Tu és abençoado do Senhor. Tu és o filho do Senhor. Tu és protegido por Deus. A paz de Deus está na tua vida. Quando tu cresceste, tu és em toda a tua vida, agora e até cresceste, tu és discípulo do Senhor. Creia nisso. E é isso que o irmão vai colher. Oh, que os irmãos querem que os vossos filhos sejam os melhores alunos? Amém. Oh, olha, querem que eu vos dê o versículo de Daniel 1:20 e 17. 1:17 e 1:20. Toma, semeia isso na vida deles. Tu és mais sábio do que todos os outros. 10 vezes mais sábio. Se o irmão quiser um bocadinho mais que Daniel, diga 1000 vezes mais sábio que todos os outros. Que Deus não vai ficar aborrecido com isso. Tu tens mais invenções que todos os outros juntos. E quando Deus nos dá invenções, Deus está a trazer a nós o que é útil, o que é proveitoso para a nossa vida. Amém? Tenha coragem de dizer, tu és 1000 vezes mais sábio que o teu pai. Ou que a tua mãe. Semeia essa palavra nas suas vidas. Bem, voltando a Romanos capítulo 10. Versículos 5 e 6, que nós já lemos, para fazer a diferença entre a justiça da lei e a justiça da fé. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer. Portanto, a justiça da lei fala-nos no fazer, baseia-se no fazer. A justiça que vem da fé fala-se, baseia-se no falar. É interessante quando Deus disse, haja luz. Os irmãos sabem o que é que aconteceu? Ouviu-se uma vozinha lá pelo céu. Oh Deus, é melhor que faças alguma coisa, porque senão a luz não aparece. Foi? É melhor que as tuas obras e os teus actos estejam identificados com aquilo que tu dizes. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Não se ouve essa voz, mas as obras e os atos de Deus estão identificados com aquilo que Ele diz. Porque os actos de Deus são ditos. Ele falou e assim foi. Ele falou e assim foi. Ele falou e assim foi. E Ele colocou esse princípio nas nossas vidas. E no novo pacto, escute isto com muita atenção. O velho pacto estava baseado no fazer, nas obras. O novo pacto está baseado no falar. E agora eu vou dizer aos irmãos porque é que está baseado no falar. Porque o novo pacto, nós fomos lavados pelo precioso sangue do Cordeiro. Aleluia. Apocalipse está escrito que nós fomos lavados no precioso sangue do Cordeiro. E diga comigo, para sermos feitos reis e sacerdotes. Mais uma vez, reis e sacerdotes. Mais uma vez ainda, reis e sacerdotes. Uau, então diga ao irmão que está ao seu lado, agora eu sou um rei. E vire-se para o outro lado. E agora, eu sou um sacerdote. Amém. Então nós somos reis e sacerdotes, comprados, lavados, justificados, purificados, santificados no sangue do Cordeiro. E fomos comprados por Ele para sermos reis e sacerdotes. Um rei vive no palácio, à partida, não é? Agora o irmão imagina o rei sentado lá no trono, com todos os servos, com todas as concubinas, com toda aquela gente a servir, e de repente o rei levanta-se e agarra no aspirador e começa a aspirar o palácio. Acham que isso condiz com a posição de rei? O que é que condiz com a posição de rei? O rei fala e assim é. Alô? É ou não é? O rei fala, dá ordem, dá comando, dá instrução e assim é. Nós fomos feitos reis e sacerdotes. Nós falamos louvando a Deus, nós falamos adorando a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus. Essa é a nossa posição de sacerdotes. Nós estamos ali perante Deus, até intercedemos por outros. Como sacerdotes nós podemos interceder pela vida de outros, mas quando nós intercedemos pela vida de outros não é descrever a vida deles.
Porque eu posso ter aqui o homem mais malandro existente à face da terra, e como sacerdote eu vou interceder pelo homem mais malandro à face da terra. Oh Deus, tu sabes que já não há esperança para ele. Ele é tão miserável, tão... Oh Deus, mata-o de uma vez, que assim ficamos todos... Não. Obrigado, Senhor, porque tu justificas o ímpio. Amém? Não está baseado naquilo que ele faz, mas na obra completa de Cristo. Obrigado porque tu o justificas. Eu creio em ti. Eu creio. Esta é a posição do sacerdote. Fala o quê? Fé. Fala o quê? O que Deus espera ouvir. No Novo Testamento, na Nova Aliança, nós somos reis e sacerdotes. Nós falamos às montanhas, nós falamos aos problemas, nós falamos às dificuldades, não falamos dos problemas. E aqui é que está o grande problema na vida de muito cristão, que baseia a sua vida nas obras, fala mais dos problemas do que da fé. Tenho isto, tenho aquilo, a vida está dura. Há pessoas que têm o relatório todo sobre a crise, mas quando nós pedimos um versículo de fé não sabem. Mas sobre a crise sabem tudo. Há pessoas que têm o relatório de todos os medicamentos que devem tomar. A sua casa é uma farmácia. Mas pedimos um versículo de cura, não sabem. Então, encha o seu coração da palavra de Deus. Eu não estou a criticar isso, irmãos. Espero que os irmãos me entendam. Claro que se sabe mais disso e não sabe da palavra, claro que isso não é bom. Então ponha a sua vida em ordem, porque o irmão é justo e o justo vive pela fé. O justo não vive pelas obras, o justo não vive por aquilo que a crise diz, o justo vive por aquilo que Deus diz. Nós somos reis para decretar, para falar. Fala as suas circunstâncias. Se as circunstâncias na sua vida, no dia que se chama hoje, não são as circunstâncias que Deus preparou para si, e as circunstâncias que Deus preparou para si estão baseadas nas promessas de Abraão, e as promessas de Abraão é que ele viveu e morreu velho e farto de bons dias. Alô? Não foi velho e caquético, velho e ali aos trambolhões, foi velho e farto de bons dias. Eu vou dizer aqui um segredo aos irmãos, se calhar não devia dizer, porque a minha mulher talvez não vai gostar, mas eu vou dizer. Com o decorrer dos anos, muitas das pessoas que conheciam a minha mulher quando nós casámos, hoje chegam ao pé dela e dizem que ela está mais bonita hoje do que quando casou. E agora eu vou dizer aos irmãos porquê. Fica gravado, mas paciência. É um segredo para toda a gente. É porque eu chego ao pé da minha mulher muitas vezes, és mesmo boa zona. Agora ela está a ficar vermelha, mas ainda não chegou ao ponto. Hein? E eu chamo para a vida dela. Os irmãos estão-se a rirem. Mas isto é uma confissão que tem trazido melhoria para a vida dela. E ela tem esta idade, ainda hoje de manhã eu disse à mulher, quando tu chegares à idade de 65 anos vai ser apetecível. Eu não posso dizer mais, filha, então não digo mais. Olha, a minha mulher não deixa de dizer mais nada, mas esta é uma boa confissão. Eu vou ser mais religioso agora. Hein? Eu vou ser mais religioso. Eu digo para a minha mulher, a bênção de Abraão é sobre a tua vida. E assim como Deus renovou a Sara, Deus te renova a ti todos os dias da tua vida. Isto é ser mais religioso, não é? Não sabiam que o pastor é um homem normal. Não. Tá bem. Assim gostaste. Agora assim não ficaste vermelha e toda a gente ficou contente. Hein? As bênçãos de Abraão são minhas. As promessas de Abraão são para mim. E os irmãos sabem? Ouça isto. Muitas vezes nós falamos das promessas de Abraão para a nossa vida. Sabe o que é que Deus prometeu a Abraão? O mundo. O mundo. Deus não prometeu a Abraão o céu. Deus prometeu a Abraão o mundo. Aí agora é que a gente fica aqui. É melhor mudar de versículo, pastor. É melhor mudar de versículo. Mas fica a saber que nós somos abençoados em Abraão. Abra lá a Bíblia. Romanos capítulo 4, versículo 13.
A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então Abraão é herdeiro de quê? Herdeiro de quê, irmãos? Do mundo. Nós somos herdeiros segundo a promessa que Deus fez a Abraão. Nós somos herdeiros de quê? Às vezes nós não entendemos bem qual é a nossa herança. Eu não quero entrar em discussões teológicas, mas uma coisa eu vos posso dizer, é que a noiva é a igreja. E quando o anjo foi ter com João e disse a João, João, anda cá que eu vou mostrar-te a noiva. Está escrito lá no último capítulo de Apocalipse. O anjo e João é arrebatado nos seus sentidos e diz que quando ele vê, ele não vê uma noiva, ele vê Nova Jerusalém. Então, a igreja é noiva, a noiva é Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a cidade santa. E sabe o que é que ele viu? A cidade que descia do céu para a terra. Amém. Agora discutam o que quiserem discutir. Eu não discuto isso com ninguém. Mas aquilo que eu creio é que nós vamos tomar posse da nossa herança. É isso que eu creio. De acordo com a fé. Não é de acordo com as obras. É de acordo com a fé. E eu vou terminar usando uma ilustração em Lucas capítulo 13. Todos nós conhecemos bem Lucas capítulo 13 fala-nos da mulher que estava curvada há 18 anos e diz assim no versículo 10: e ensinava no sábado. Quem é que ensinava? Jesus. Jesus ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Essa é uma situação complexa. Nós precisamos de entender que nas sinagogas, irmãos, as pessoas não sentavam como aqui hoje, homens e mulheres juntos, casais juntos, não. Os homens estavam assim, vamos dizer, no primeiro piso e as mulheres iam lá para o balcão, para um lugar escondido, né? Se queriam ver alguma coisa, tinham que esticar o pescoço, por isso é que as mulheres usavam aquele colar alto. Estou a brincar. Né? Porque as mulheres não tinham assento junto aos homens. E diz que Jesus ensinava, isto é um princípio importante, Jesus ensinava, diga comigo, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Jesus ensinava. E quando Jesus ensinava, diz que estava lá uma mulher com espírito de enfermidade, uma mulher curvada, uma mulher que conhecia as outras pessoas pelas sandálias, pelos sapatos, conhecia as mulheres e as vizinhas pelas unhas pintadas. Era assim que ela conhecia as pessoas. Estava curvada. Ela ia ao médico e o médico dizia que era um problema na coluna. Ela ia lá ao massagista e o massagista dizia que era dos nervos. Coisas assim. Mas quando Jesus falou daquela mulher, disse que ela tinha um demónio. Falou, um demónio, uma enfermidade. E lá estava ela curvada. Um espírito de enfermidade há 18 anos. Diga lá comigo, 18 anos. 18 anos a sofrer, 18 anos a padecer, 18 anos a ser fiel ali na mesma sinagoga, a ouvir aquele líder religioso, 18 anos a ser amada por Deus, escute bem, porque ela era amada por Deus, mas a sofrer. E nós aprendemos aqui uma grande lição. Deus não responde à dor. Deus responde à fé. Eu repito, Deus não responde à necessidade, à dor. Deus responde àquilo que crê. Deus responde à fé.
E lá estava aquela mulher e andava ali curvada, andava provavelmente a pedir ajuda a todo lado, mas diz a Bíblia que Jesus a viu. E vendo a Jesus, deixe-me fazer uma pergunta. Como é que Jesus a poderia ver se ela estava lá metida com as mulheres lá longe, ainda por cima curvada? Este é um princípio fantástico. Onde há fé, Jesus vê. Jesus vê a fé. Jesus é atraído por fé. E os irmãos dizem, mas como é que o pastor pode dizer que a mulher tinha fé? Já vamos ver aqui neste texto que a mulher tinha fé. Onde há fé, ele é traído. Quando os amigos puseram lá o paralítico pelo telhado, o que é que está escrito antes de qualquer outra coisa? E vendo a fé deles. Jesus não ficou incomodado lá com o telhado, provavelmente o pó, a poeira, tirando as telhas, provavelmente ali a tirar lá o teto falso. Ele não ficou incomodado com isso. O que ele estava a olhar era para a fé deles. E vendo a fé deles. Esta tarde ele está aqui. Será que ele vê fé em nós? Se ele vê fé, ele é atraído a nós. Se ele só vê problemas e dificuldades, isso não o move. Mas se ele vê fé, uau, aí está ele. Ele é movido por fé. Ele vê fé. Ele chega-se a nós quando vê em nós fé. E vendo, chamou-a. E disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aqui vemos um princípio extraordinário. Ela glorificava a Deus porque ela foi curada. E agora veja bem, e tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão. Deixe-me fazer uma pergunta. Quem é que curou a mulher? O que é que a multidão tinha a ver com o assunto? O homem era mesmo hipócrita. E Jesus não ficou com meias palavras. Certo, não foi a multidão que curou a mulher. O homem levanta-se e começa a falar para a multidão. 6 dias há, 6 dias há. Para quê? Para trabalhar. O que é que fala isto? Lei, obras, trabalho. Tínhamos ali um líder religioso que só sabia viver debaixo da lei. Não conseguiu entender que a lei estava a ser cumprida na pessoa de Jesus e ele estava a manifestar desde já um ato da sua graça. 6 dias há, venham nesses dias é que se deve trabalhar. E veja bem, respondeu-lhe porém o Senhor, hipócrita. Como eu gosto que Jesus ponha as palavras no lugar certo. É que algumas vezes as pessoas ficam muito ofendidas quando o pastor diz algumas assim diretas. Mas olha, se tivessem um pastor chamado João Batista, ele algumas vezes, raça de víboras hipócritas, sepulcros caiados. Oh! Jesus vira-se para o homem e diz, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E agora veja, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado, diga comigo, esta filha de Abraão. Mais uma vez, esta filha de Abraão. Aleluia. Quem é que são os verdadeiros filhos de Abraão? São os que creem, irmãos. São os da fé. Olha, eu vou dizer aqui uma coisa hoje. Eu creio em abençoarmos a nação de Israel. Eu creio em orarmos pela nação de Israel. Eu creio nisso. Mas deixe-me dizer, a nação de Israel é filha de Abraão no natural. Os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Está escrito na Bíblia. Os da fé é que são os verdadeiros filhos de Abraão. Então há pessoas que quando olham para um judeu ficam todos, porque eles sabem muito. Olha, eu até algum dia, quem sabe, vamos preparar uma excursão para ir a Israel, porque eu penso que nós ficaremos com uma compreensão mais ampla das Escrituras ao vermos lá como as coisas aconteceram, ao imaginarmos lá no local. Mas deixe-me dizer, não é isso que nos faz diferentes.
Vamos orar, vamos abençoar Israel, mas quem verdadeiramente nós temos que abençoar acima de tudo são os domésticos da fé. São os filhos da fé. Eu vou repetir, os filhos da fé. E os filhos de Abraão, os verdadeiros filhos de Abraão, porque Abraão não é chamado o pai dos judeus, mas ele é chamado o pai da fé. É descendência natural, sim, porque dele vieram todas as nações e Deus fez dele uma grande nação, é descendência natural, mas os verdadeiros filhos são os da fé. E veja o que é que Jesus diz desta mulher. Então não vou soltar da prisão quem? Esta filha de Abraão. O que é que Jesus estava a dizer? Esta mulher que tem fé. Jesus não disse aos outros que eles eram filhos de Abraão. Mas esta é, sabe o quê? Jesus ensinava. E porque nós entendemos agora os princípios da fé e do crer, enquanto Jesus ensinava, provavelmente, a mulher estava lá e disse, eu creio em ti, Jesus. Eu creio que tu vieste para me salvar, para me curar, para me libertar. Eu creio em ti, porque a fé fala. Diga lá comigo, a fé fala. E a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. E Jesus é a palavra. E Jesus ensinava a palavra. E quando ele ensinava a fé, gerou algo no coração daquela mulher. E ela falou, ela creu, Jesus chamou-a e ela ficou liberta. Os irmãos sabem que é possível nós estarmos num lugar onde as pessoas ouvem a palavra e as pessoas saírem da mesma maneira vazias? Porque o ouvir a palavra, isso até parece uma contradição, diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O ouvir da palavra requer de nós ação. Quando nós ouvimos a palavra, nós obedecemos a quê? A fé, a obediência da fé. A obediência da fé é crer, a obediência da fé é falar. Ouvimos a palavra, nós cremos e nós falamos. E quando nós falamos, nós experimentamos o livramento. Nós fomos salvos como? Confessando com a nossa boca. Confessando. Com o coração cremos, com a boca falamos. Então fomos salvos. Somos curados como? Com o coração cremos, com a boca falamos. Somos abençoados como? Com o coração cremos, com a boca falamos. Cremos em quê? Em que ele já fez, que ele já completou, está completo, é na obra dele, foi no trabalho dele, foi no que ele concretizou para nós, foi no que ele consumou para nós, e porque agora não somos justificados pelas nossas obras, porque o ímpio não é justificado pelas suas obras, mas porque crê nele, então nós hoje somos justos e temos direito a tudo aquilo que ele alcançou para nós. Amém? Amém? Então creia de todo o seu coração, meus irmãos. O que é que o irmão vai crer? Vai crer no princípio das obras ou no princípio de crer? Vai crer no princípio do fazer ou no princípio do falar? A escolha é sua. A escolha é sua. E nós podemos ter o ano 2013, o melhor ano das nossas vidas, se nós fizermos a escolha certa. Vamos ficar em pé.